Hoje nós estamos conversando com a dona Lori e com a Lani Krobot e vão contar pra gente um pouquinho das histórias da saúde, da criação das sociedades também e alguns costumes antigos que estão se perdendo. Eu sou Eleonora Krobot, Eichstätt de casa, meus pais eram Eichstätt. Tenho 86 anos, nasci em 38, lá no interior do Rio Paulo. Eu sou Lani Krobot Weidner, filha da Eleonora, do Lauro. Tenho mais 2 irmãos. Nasci em Corupá também, mas vivemos até 1972, moramos lá no Rio Paulo. Depois viemos para o centro, porque a gente queria estudar, né? Então, meus pais fizeram, a gente lá trabalhava na lavoura, mas como tinha um incentivo, principalmente da mãe, que a gente estudasse, então nós vieram morar para o centro. Primeiro a gente morou de aluguel e depois acabaram comprando essa propriedade e continuaram trabalhando na lavoura também para a gente poder estar mais perto das escolas, né? Poder estudar. E trabalhei basicamente na educação durante a minha vida. Hoje já estou aposentada. Trabalhei como professora de jardim de infância até ensino médio, na área da música. Da cultura também. Da cultura em geral. Então a senhora nasceu no Rio Paulo e estudava numa escola isolada, né? Até o 3º ano estudou. Até o 3º ano só. Porque para a gente vir para o centro era difícil, a gente ia a pé, então, naquela época. Na escola Lauro Miller, né? Que hoje Hoje, na verdade, isso é a igreja de lá, né? O prédio da primeira escola lá, né? Não sei também, acho que antes tinha outra ainda, né? Mas a do meu tempo é a Lauro Miller, onde também é a primeira escola que eu frequentei, que é a escola de lá, Lauro Miller. Hoje qual a igreja que está ocupando esse prédio? A igreja luterana. A igreja luterana mesmo. Naquele tempo essa escola era com vínculo da igreja luterana ou era com vínculo da prefeitura? Era estadual. Estadual. Era estadual. No tempo da senhora, dona Lori, era estadual já? Sim. E os professores eram do bairro mesmo? Praticamente eram meus avós só, né? No início? No início, que eu me lembro. Porque daí também, essa história de não podia ser alemão, mas o meu avô ainda estava aula em alemão lá. E a avó daí mais tarde começou com as aulas em português. Mas também só até o 3º ano. Eu falo e leio e escrevo alemão, mas isso eu aprendi com os meus pais em casa. Eu era filha única, então também isso. E os professores da época, eles eram escolhidos de que forma? Pela comunidade, assim. Conheciam, os vizinhos conheciam e du kannst doch mal Schule halten und so, sabe? Não eram mandados com estudos que já tinham estudos e coisas. Eram pessoas que se destacavam na questão de conhecimento. Isso. O meu avô era a mesma coisa, porque ele daí tinha vindo da Alemanha, ele fazia ferramentas e essas coisas assim, né? Ensinava isso também na escola já para as crianças? Sim. E depois, com a proibição da língua alemã, esses professores tiveram que ser calar a boca. Tiveram que calar a boca. A minha avó, eu não sei como, ela já entendia um pouco em português, alguma coisa, ela daí começou a dar aula também em português. Mas bem precário, assim, tudo, né? Quando a gente tinha um frango a mais que podia, ela dava para a professora, porque ela não tinha como se comprar as coisas. Não recebia pagamento. A comunidade ajudava no sustento, né? Para recompensar pelo trabalho, né? Mas os professores, será que na época ganhavam salário?
Ou só a Não. comunidade ajudava? Só a comunidade ajudava. E também eles mesmos, como só plantavam tudo que comia. Então, como a senhora disse que os professores não ganhavam salário, Tem no princípio, né? uhum, e o meu pai sempre falou também que os agricultores tinham que ajudar a manter as estradas, ok? Porque no começo os vereadores e os primeiros prefeitos também não ganhavam salário. É. Então, Era um serviço de doação mesmo, né? Porque eles, na verdade, acho que eram, na sua maioria, também agricultores, né? Pessoas da comunidade que se destacavam e aí eram nomeadas para determinadas funções. E assim, então, surgiram as sociedades, então, Sim. né? Para se reunir e tentar fazer melhorias na comunidade, né? É. Em primeiro lugar, para ter onde se reunir e Lazer. para um lazer, que daí faziam os bailinhos e as domingueiras que a gente ia. Alguns esportes, né? Tinha o bolão. O Guarani era bem famoso no bolão naquela época. É a única sociedade que tem o bolão hoje em dia, né? Nem atiradores tem mais, né? Acho que está desativado dos atiradores da mão. Sim. Alguém me falou esses dias. Guarani é a única sociedade ainda que conserva isso. Mas eles tinham outros, né? Acho que bem antes do bolão tinha o Turnverein, que chamava, né? Que era a ginástica artística, uma coisa assim. Olímpica, ginástica Esportiva, olímpica. talvez. Agora eu lembrei de uma coisa. Roupas. O primeiro nome era Sengerhalle. Então essa Sengerhalle foi. Eram pessoas que se reuniram com o interesse de cantar e fazer isso. Por isso era Sengerhalle. Sengerhalle é sala de canto, por exemplo, né? Tanto que eu não sei como é que é o nome hoje, mas era Sociedade de Canto e Esporte Isso. Guarani. Guarani. Por isso do canto, então. Uhum. Porque partiu Sim. desse encontro para um coral, digamos assim. e depois de ser durante a Segunda Guerra que botaram o nome de Guarani, porque o Guarani é de 1904, eu acho, ou 1903. Estava de Não aniversário sei. esses dias. Isso, mas se em 1904 ou 3, não tem como ter o nome de Guarani, Não. né? Era Sengerhalle mesmo. É. Depois de certo com a proibição, como não poderia ter nome alemão, botaram Canto Esporte Guarani. Sim. E como atiradores era Hansa Humboldt, daí que botaram o nome de atiradores, né? Sim. O Sengerhalle eu lembro ainda que se falava, esse nome Guarani, isso é uma coisa uns 50, 60 anos talvez, porque menos que 60, porque eu lembro Sengerhalle, se falava Sengerhalle. E no Guarani tinha essa prática de esportes, assim, ginástica rítmica, do cavalo, né? E a atividade das argolas. A comunidade passou a se reunir, criar esses encontros, esses núcleos, né? Justamente pelo lazer, né? Os colonizadores, as pessoas que se fixavam ali, passaram a criar um ponto de encontro, né? Então, e era o canto, né? Era o tiro. Foram tradições trazidas, né, pelos alemães, pelos colonizadores alemães, principalmente na época, né? O bolão, depois, acho que um pouco mais tarde, né? Mas muito cedo tinha o coral, né? Tanto que se chamava Sengerhalle. Sengerhalle é salão de canto, né? E a partir dali, com 13 anos, você passou a fazer parte do coral ali, né? Sim. E vocês se apresentavam em outros lugares ou era só mais um lazer? Era só lá entre nós naquela época. Divertimento. Um divertimento, e meus pais viam isso também como fazia parte da saúde, sabe? Cantar e, né? Fazia bem pra alma. Isso também. Tem que ter o equilíbrio, né? Entre trabalho e diversão. Sim. Né?
depois que ele não podia mais reger, ninguém mais continuou, né? Não. Aí se que formou o coral lá na Vila Roots, que daí estava vinculado à igreja, né? Sim. Através dos Roots daí, não A sei. dona Renata Werner ali, né? Que foi a primeira regente. É. Que daí formou um grupo ali, que daí eram mais pessoas da comunidade luterana. E ela que regia ali. Eu lembro que o Otto ia daqui do centro de Jipe, lá em cima cantar no coral, quando eu era criança. Eu com 12 anos comecei a cantar nesse coral lá da Vila Roots também. E ela que regia. Depois veio o pastor Krieger, daí ele também regia, né? A Dona Ilonka. Dona Ilonka. Dona Ilonka mais. Com 14 anos, eu fui para Pomerode, que com o pastor Lisenberg, não sei se você se lembra, eu era para ser assim, empregada praticamente, né? E de lá eu não gostei muito, daí eu saí de lá, fui trabalhar no hospital de Pomerode, mas só 2 anos, durante 2 anos eu fiquei lá. Daí eu casei, fui trabalhar no hospital aqui em Corupá, também por um ano, 2 anos. No antigo hospital, não de agora, depois do Dr. Silvio, com as festas Hane, daí aquela época. Mas aí a gente resolveu casar e viemos morar para cá, né? Estamos aí até hoje. Meu marido era Lauro Krobot, também lá do Rio Paulo. E começou trabalhando no quê no hospital? Bom, naquela época a gente aprendia, as irmãs, que lá já eram irmãos, ensinavam a gente. Eu trabalhava como enfermeira mesmo, até enquanto eu trabalhava de enfermeira eu fazia tudo que hoje em dia só as técnicas devem fazer. E com quantos anos a senhora entrou no hospital? Com 16 anos, bem exato também não sei. Lá daí era de fazer partos, né? A gente tinha que ajudar e aplicar as injeções e os soros e tudo, a gente fazia. Assim, simplesmente no grito, porque a gente não tinha estudos, né? Eu ia mesmo perguntar, então, se aprendia um ofício com alguém que passava esse conhecimento, porque não tinha um curso específico. Sim, com as irmãs daí, né? E aqui foi a mesma coisa, desde o tempo do Dr. Piccioni, a gente trabalhava aqui já, onde hoje em dia é a escola de música, do mesmo jeito. A gente tinha coragem, não sei, hoje em dia não se pode. Tinha mas de ser, né? É. Era assim, né? Era mais pelo o conhecimento do dia a dia e de quem ensinava, né? Os saberes e fazeres, iam passando de um para o outro. Saberes Né? e fazeres, iam passando de um para o outro. E depois com o Dr. Silvio também, né? Também era assim. Mais tarde, daí tinha as técnicas, né? Quando começou a gente ter diploma e cursos técnicos, aí isso daí já era no ano 2000, né? Começou antes já, 2018 mais ou menos. Daí queriam que a gente fizesse cursos, mas também era tudo difícil, né? Mas tu até fez alguma coisa, né, mãe? É, assim. Mas daí tinha outras enfermeiras, a Etla, quem mais? A Regina, que daí ainda eram mais novas também, e iam daí e faziam esses cursos de formação. A Regina daí foi fazer curso de formação. Técnico mesmo. Naquele tempo do hospital com o Dr. Piccioni, os atendimentos eram todos só no hospital ou o Dr. Piccioni chegava aí na casa das pessoas também? Não, ele ia também, se fosse chamado, né? E na época ele ia do quê? Ele tinha carro, né? Ele já tinha carro. Em que ano a senhora começou a trabalhar no hospital do Piccioni? Foi em 72, quando nós viemos lá de cima morar pra cá, né, mãe? Sim. Em
1972. E o Piccioni já tinha tempo no hospital? Já. Eu nem lembro do médico de antes, só lembro dele mesmo. Naquela época já era um atendimento assim, mais precário, já não tinha mais muito. Acho que as pessoas já buscavam muito recurso fora também, né? É, Porque o hospital daí do Dr. Silvio começou em que ano? Ele começou depois que o Dr. Piccioni não tinha mais, né? é. Antes não tinha. Foi depois, então foi depois de 75, por ali talvez. Onde será que estão esses registros disso, né? Assim, ninguém registrou isso, não tem mais ninguém hoje em dia para contar isso. É por isso que a gente está tentando nesse projeto. Estou querendo tentar o nome da outra enfermeira que tinha, mas não é possível. Tá, e ali onde hoje é a escola de música, que era, né, o hospital do Dr. Piccioni, que anteriormente era a escola alemã, isso, durante a época que ele tinha o hospital, isso era dele ou era da prefeitura, esse prédio? Se dizia o hospital do Piccioni, mas se era ou não, isso a gente não chegou a saber. Eu acredito que era da prefeitura. Porque depois que eu lembro vagamente, assim, eu era criança, né? Mas depois que o hospital ali fechou, abriu outras salas. Funcionou sala do Fundo Rural ali, sala da Caresc, antiga Caresc, hoje é IPAG, né? Mas era a Caresc. São essas duas que eu lembro, assim, que ocupavam as salas que eram ali. E esse prédio ele foi deteriorando bastante, assim, sabe? Essa parte atrás, ali onde hoje é o auditório, e ali isso era a cozinha, e isso foi deteriorando tudo muito, assim, chegar a cair o teto depois, né? E as pessoas, as secretarias que existiam ali, que nem o Fundo Rural e a Caresc, eles não tinham a preocupação em manutenção, né? E aí depois de um tempo, a prefeitura, então, que eu me recordo assim, vagamente, que a prefeitura então assumiu isso, daí fez começou com restauração, o quê? Porque, então eu acho que isso sempre pertenceu à prefeitura. Ou era do governo do estado, era do governo alemão, né? Como era a escola alemã, né? E foi tomado, literalmente foi tomado, como com áreas de escolas e tudo mais, né? Tem alguma história, algum fato que foi marcante da época do Dr. Piccioni ou da Schweitzer Hanna? Alguma história legal que a senhora queira me contar? Dizem que ela era meio durona. Ah, isso era, sim. Com todos, só com o paciente, com a equipe ela também? Com era a um pouco equipe durona. também, sim. Bastante. Quando a senhora veio trabalhar para Corupá no hospital do Dr. Piccioni, a Schwester Hanna já trabalhava ali? Já. E ela ficou muitos anos ainda trabalhando aqui? Isso eu também não lembro quanto tempo ela ficou daí. Eu, se eu não me engano, até que isso foi fechado de novo com o hospital, né? O Dr. Silvio ainda continuou sozinho. Do Piccioni continuou assim atendendo as emergências e coisa, mas daí não tinha mais internações, né? E daí a Giussani não dava mais. Daí a gente também fazia tudo o que tinha que fazer. E os partos, como é que eram? Era só a Giussani que fazia e a gente tinha que assistir, né? Auxiliar, né? Fazer Auxiliar, os serviços isso. auxiliares, né? Sim. Mas não tinha presença de médico, né? Dificilmente, né? O médico participava. Só se a Giussani daí não achava que não dava conta, ela chamava o médico, mas senão não tinha assistência médica, nem pro nenê depois, nada. Quer dizer, daí quando dificultava, daí mandava para Jaraguá, né? Não que nem agora com a ambulância, o que daí o pessoal tinha que se virar, né? Acho que é uma época de serviço bem precário, assim, né? As parteiras eram as que tinham que... E acontecia bastante falecimentos assim nos partos? Até que não.
Eu não lembro de uma mãe que faleceu no parto. Não, Tu lembra de alguma outra enfermeira que trabalhou aqui antiga, mãe? enfermeira não, que nem nós, assim. Sim, mas Era é a... Dona Júlia Hospedagem. Isso. E depois a Edla, né? Mas a Edla daí é do hospital. Era do no Dr. Cílio, isso. A senhora comentou que não tinha ambulância se acontecesse algo mais grave para levar até Jaraguá. E de carroça, Pela estrada velha. se não tinha carro ainda, né? Ia de carroça pela Estrada Velha, ou então mesmo por lá, mas muitas precárias, assim, as estradas, né? Então os bombeiros de Corupá surgiram bem depois. Surgiram depois disso. Então se acontecesse algum acidente, o que a pessoa Tinha que se virar. chegar até no hospital também, de carroça o carro. Carroça, tinha cavalo. E o hospital de Corupá, assim, na lotação, na época, comportava quantos pacientes? Até 19 deu para internar. No Dr. Picione ou Dr. Silva? No Dr. Silva. No Dr. Picione só tinha uns 4 quartos só. E era pouco paciente também, né? Mesmo no início do Hospital Dr. Silva, não tinha recursos para exames e se identificar, Nada, né? não. A ciência não tinha esse avanço, né? Então mas o Dr. Silva sempre foi um médico muito assim, ele era clínico geral e de identificar muitas ele consultava mesmo. O paciente tinha que deitar na maca e daí ele achava se é fígado ou se é úlcera ou alguma coisa. Isso o Dr. Silva Conseguia identificar sem um exame. Sim. Sim. Ele era um médico assim, generalista, né? E que tinha esse entendimento muito facilmente, ou geralmente ele acertava o que era o paciente, né? Em 1980, por aí, já tinha esse hospital, Dr. Silva? Eu trabalhei 10 anos Em e pouco. 75 já tinha hospital, porque o William nasceu já nesse hospital. Sim. Então já trabalhava. Trabalhava no hospital. Meu irmão nasceu no hospital. No hospital do Dr. Silva. Então, E aí já tinha outras. Eram freiras também. As freiras da Igreja Católica, né? Que eram as superioras dentro do hospital, né? Que administravam, enfim, que era o corpo de enfermeiras, eram principalmente elas, né? As chefes, tinha chefe de cozinha, tinha a chefe das enfermeiras, eram tudo as freiras. Até os últimos tempos, né? Sim. E em que ano fechou o hospital do Dr. Silva? Bom, eu saí um pouco antes de ele fechar. Eu saí em 2001. Eu saí de lá. E logo depois o hospital fechou. Mas fechou por falta de recursos ou por falta de apoio? Por falta de recursos, principalmente. É que houve algumas mudanças na legislação naquele tempo, então teria que ter muitas adequações e isso tinha um custo muito alto, né? Sim. E a demanda não pagava isso. Porque daí vinha, por exemplo, não sei se já uma fiscalização, que daí tinha tudo bem... Tinha que se adequar, né? Ter novas adequações, né? Por exemplo, sobre a higiene, e daí as roupas, ou coisa assim, isso tinha fiscalização daí já, né? Isso era até um medo que a gente tinha quando vinha a vigilância, porque daí a parede não estava como devia, e os banheiros, por exemplo. Então isso era muito difícil para se manter, né? Tinha que fazer toda uma adequação, não podia mais ter madeira, né? Laje, tinha que colocar o piso, tinha que colocar tudo, né? Seria um grande investimento, né? Inclusive depois para manter também. Hoje o próprio hospital em Jaraguá tem dificuldade de se manter, imagino por aí. E como também já era mais fácil ir até no hospital em Jaraguá, que já tinha ambulância, tudo. Ataduras naquela época
tinha que se lavar, nós tinha que passar e arrumar tudo direitinho, sabe? Lá não tinha que... Isso vinha de monte que nem hoje em dia, né? Descartável, né? Descartável a gente nem conhecia ainda. Naquela época as injeções elas eram de vidro, né? Sim. Eram usadas as mesmas agulhas, esterilizado, mas Sim. conta pra nós como era esse processo de esterilização. Nós tínhamos um autoclave, que a gente tinha que lavar tudo e arrumar direitinho entre umas caixinhas, e daí esquentava. É um forno, né? Tipo um forno. Isso é autoclave se chamava. Isso era que nem hoje em dia um forninho, né? E tudo era armazenado em pacotes, Sim. embalado e em papel. Não, em pano, na época era pano. Era pano. Era tudo pano. Tinha que embalar, ia para esse forno a uma determinada temperatura para esterilizar. Né? E assim como tem ferramentas, as ferramentas de cirurgia e tudo mais, pinças, né? E tudo mais, hoje em dia é esterilizado. E ali daí era desde as agulhas eram reaproveitadas, hoje em dia é tudo descartado, né? Lá eram reaproveitadas, as seringas eram de vidro. Né? Eu lembro que a mãe fazia muita injeção em casa e era chamada para aplicar a injeção, então ela tinha um estojinho, que era uma latinha assim, onde tinha as agulhas, e aí aquilo colocava direto no fogo para ferver, né, com as agulhas e tudo, para daí esterilizar. Era assim. E as ataduras, as faixas, isso tudo tinha que se lavar, né? Tudo lavado. E não tinha o processo descartável. E medicamento, assim, era também difícil de conseguir? Vinha os representantes daí e daí eles... Era comprado particular, né? O Silvio sim, comprava. o Silvio comprava particular. Quem fazia essa parte administrativa era a dona Rede, né? Na época tinha também o Bruder Gessner, né? Sim. E ele era um farmacêutico. E a Úrsula, que era chefe do administrativa. Ela ainda é viva também. Sim, a Úrsula talvez pode contar muita coisa. Então o Dr. Silvio era o único médico do hospital? Sim. Um determinado tempo, sim. Depois tinha outros médicos. Depois vinham fazia plantão. os estudantes, Residentes. os residentes, daí vinham e fazer plantão, com o tempo assim, né? Em várias áreas. Mas atendiam tudo daí, geral. E que trabalhavam aqui enquanto no período de estágio, coisa assim, né? De fazer a residência, que eles têm que fazer depois de completar os anos, né? Tinha vários. E o Dr. Cristóvão trabalhou aqui, o Dr. Amaro Ximenes, o Dr. Sérgio Canfield também chegou a atender aqui, o Dr. não sei o primeiro nome, o sobrenome Schlabendorf, que é o proctologista, que hoje em dia tem consultório em Jaraguá. São alguns que eu lembro, assim, que o próprio doutor, o cardiologista, o Dr. Jober também atendia aqui. Como é que é o nome dele, onde a gente foi esses dias, que também trabalhou aqui? Dr. Jober. Dr. Germán. Isso, Dr. Germán. Dr. Assir, que daí são os gêneros do Dr. Silvio, né? E que esses, inclusive, têm consultório aqui hoje em dia, né? Eles atendem. Mas na época atendiam também. E antes disso, vocês se lembram do hospital de Coropó, o primeiro hospital feito pela UASA? Não, eu não lembro disso. Eu sei que antes disso tinha... Isso é... Como é que era o doutor... não lembro mais. Queria dizer o nome, não sei. Que daí era atendido lá onde hoje em dia é a loja da Lindóia. Daí depois tinha um cinema, né? Lembra? Mais para cima, né? Um um pouco para... Lá tinha o doutor... Era um consultório, então. Não era um consultório, que ali também tinha um consultório, então, sim, perto do cinema. É. Bem no centro, né? É. Bem no centro.
Eu, pessoalmente, nunca fui nunca precisei desse médico. Então, isso a gente... Você resolveu muitas coisas em casa também, com Sim, ervas, chás, né? sim. Naquele tempo. E aí pro hospital tinha que estar Principalmente. muito mal, né? Até pneumonia, a gente fazia compressa com água de queijo e ficava bom. Compressa com água de queijo. Como é que é? Ensina pra gente. Hã? Ensina pra gente o processo. Como... Não, a gente fazia o queijo, o queijinho, o requeijão, né? E isso dá daí aquela água. O soro de leite. O soro do leite. Daí a gente fazia compressa no peito e nas costas para baixar a febre e curar como se estava com chiaço ou coisa assim. E para feridas também. Daí a gente amassava esse queijo bem molinho, assim, com um pouco de nata, e fazia compressa em cima de uma ferida. Quanta ferida a gente sarou com isso assim? Isso em casa ou chegava a usar Em esse casa. processo no hospital também? Em casa. Em casa. É, porque daí quando depois já tinha médico, daí fazia injeção de penicilina para qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Sarava tudo. Esses recursos caseiros, assim, eu lembro de uma porção, assim. Esse do soro do leite, compressa de barro, para determinados, não sei para que era usado, mas isso aqui era tirado, se chamava de terra virgem, no barranco, tirava toda a superfície da terra, assim, tirava aquela terra vermelha, assim, lá do fundo do barranco, e aí fazia Tipo emplastro daí massa. assim, bem com água e se botava em cima, por exemplo, em cima de um furúnculo. Isso puxava, sabe? E coisas assim, os chá de pico-pico, o chá de barba de milho, né, para tratamento de uma bexiga, coisas assim, né, Rosa branca para chá também se usava. para tosse. Essas que hoje, né, muitas coisas são resgatadas, mas a medicina, né, hoje já tem um lado, uma vertente que está incentivando isso, né, e reconhece isso, mas tem, né, a rede farmacêutica não admite, né, mas que na verdade todos os remédios saem dos elementos naturais, né. Exato. Isso ficou, a gente ficou com isso até hoje. A gente tem várias ervas, por exemplo, que a gente usa para determinado, né? Chás. Fazer um chá. E que daí agora a gente vê que essas coisas estão voltando. Está começando a ser valorizado no natural, né? É que a indústria, na verdade, ali no boom dos anos 60, 70, com o crescimento das indústrias, fez o povo acreditar que só a indústria farmacêutica, né? Aquilo era que curava, né? E assim, que daí quando apareceram um monte de medicamentos que a gente tomava o chá para dor de barriga, então vinha o Buscopan, por exemplo, né? Acabou, ninguém toma mais o chá para dor de barriga. Chá de pitanga, chá de goiabeira, chá de urtiga era muito usado para machucados, né? Ele era anti-inflamatório, fazia aquele chá, fazia banho de, né, o pé, colocava o pé, tinha machucado, fazia aquele chá de urtiga, o chá de chapéu de couro contra pedra no rim, e coisas assim que eram usadas, que eu lembro que os meus avós, né, minha avó, com ela a gente aprendeu muito isso. E tem algumas coisas que permaneceram, que hoje em dia a gente ainda utiliza. Para vermes, se tinha que comer a semente da abóbora, comer a semente assim, contra vermes. Uma vez eu escutei uma história que tinha alguma doença que a pessoa precisava ficar num quarto escuro. Tinha esse costume? Isso era quando a pessoa tinha
não sei se era sarampo ou como é que era o outro catapora. Catapora era, daí a pessoa tinha que ficar no quarto escuro. Hoje em dia isso não existe mais. Ficava 9 dias ou mais ainda no quarto escuro. Para não... Era evitar o contato, né? Evitar o contato e também não apanhar vento, um ar frio. E daí a gente também fazia um suador quando está com gripe. A mãe botava a gente na cama com umas garrafas com água quente do lado e uma coberta de pena por cima, antes mais um lençol, coberta de pena por cima, e a gente suava que não condenado. Aí melhorava. Melhorava da gripe, né? Sim, fazia esse banho de suor. As garrafas eram de vidro. As garrafas de vidro, claro, essas de plástico nem se conhecia ainda. E vinha o que nessas garrafas de vidro? Água quente. Mas como vocês adquiriam essas garrafas? Tinha que comprar e vinha algo dentro? Bom, naquela época já existia cerveja, por exemplo. Cachaça. Vinho, cachaça. Você aproveitava tudo, né? Até o saco do arroz, depois de um tempo também para guardar documentos, né? Porque não tinha tanto. O plástico não era tão acessível quanto hoje, né? Então se reaproveitava mais essas coisas, né? Servia até como bolsa de escola, assim, alunos que levavam material naquela sacolinha do arroz, né? Porque não tinha recursos, né? Então tudo era muito mais aproveitado. E o plástico era uma coisa bem rara também, bem rara, porque era o saco de papel, né? Se comprava trigo, o açúcar, tudo a granel na época, lá no Ralph, se fazia as compras e era em pacote de papel. Onde era esse estabelecimento do Ralph? Uma casa antes da subida para o Guarani. Era ali. Essa casa depois era do seu Adelino Ralph e do outro lado era dos pais. Mas o antigo comércio era ali. Quando a gente vai para lá, às esquerdas, ele morava e no outro lado da rua tinha até lá se matava porco e essas coisas, açougue. Eles tinham açougue, tudo assim, ofereciam tudo, né? E os produtos eram em caixas de madeira com tampa assim. Isso eu lembro bem dessa. Bem claro essa imagem assim. Os colonos, claro, era só colono, daí vendiam manteiga, né? Daí eu lembro tão bem de um que veio com uma bacia com manteiga e, claro, não tinha geladeira, a manteiga estava mole e tinha água em redor da manteiga, como até hoje aparece. Aí ele foi lá fora, assim, queria jogar a água fora e foi manteiga e tudo. Perdeu tudo, que dó. Essas coisas, assim. Se fazia, levava o milho para fazer a farinha de milho, né? Farinha de mandioca também se fazia. Não se tinha o sal, açúcar ainda também se fazia, porque daí tinha os engenhos, né? Então era o açúcar mascavo, que hoje em dia é mascavo. Mas cada família assim, tinha o seu engenho ou tinha um lugar em Corupá onde se levavam? Tinha lugares específicos. Tinha o do Melado, tinha no Rio Paulo, que era dos meus avós paternos, Francisco Krobot. Eles faziam melado, faziam mousse. Então, da região toda ali, tinha no Isabel também. E a Tafona tinha o seu Augusto Werner. O que é uma tafona para o pessoal de casa que não sabe o que é? Tafona era onde se levava o milho, moía o milho e fazia farinha de milho, né? Essa era a tafona. Também descascava arroz, né? Então essas coisas. A gente botava o saco nas costas e levava. Quando outro dia ou 2 dias depois a gente podia buscar. Na Praia da Molada era do Fibrantes. Pode ser. Lembro da tafona também? Sim, ainda quando eu era criança que a gente passava, ela era na beira do rio ali, mas hoje em dia acho que já não tem mais. Não tem mais. Quando eu era criança, isso não pegou mais. Minha avó paterna,
O avô vivia mundo fora, não estava. Ela tinha um tacho grande assim, e daí tinha também para moer a cana-de-açúcar, assim, né? Com, wie sagt man denn? Movido a roda da água. Eu não sei se isso hoje em dia também existe em alguns lugares ainda para ver. Alguns lugares tem. E para fazer essa guarapa daí, né? Com isso se fazia o mousse e o melado, né? E daí, para fazer o mousse, a gente colhia as laranjas e de noite se juntava uma turma de vizinhos, descascar e tirar a semente da laranja. No outro dia, daí, a avó cozinhava o mousse. Tudo assim, a muque, assim, sabe? Fazia esses mutirão assim. A vizinhança toda vinha, descascava laranja, e daí tinha umas ferramentas que eram Era de lata de mesmo. lata, para tirar o miolo da laranja, daí já saía a semente também, então ficava pronto. A tangerina, a goiaba não era tanto, mas aí moía a cana. E a vizinhança se reunia para fazer isso daí, né? Um ajudava o outro e faziam assim em mutirão, e depois era dividido. O que se produzia era dividido. E fazia as latas de lata mesmo, né? Lata de querosene que se abria todinho em cima e limpava, tinha que, claro, né? Fazer com cinza, a gente lavava, deixava de molho para tirar o querosene e lá dentro se guardava o mousse. Fazia tampas de madeira. Olha, legal. Esses costumes que a gente quer registrar é muito interessante. E esses encontros, então, para fazer esses produtos coletivos, tinham um lugar específico ou era na casa de alguém? Na casa de alguém. Sempre na casa de alguém. Sempre na casa de alguém. Era lá na casa dos meus avós, acontecia muito, assim. Daí vinham os Schultz, vinham os Eri, os Vosgrau, Os Paul. né, os Werk, E daí, aquela região ali. fazia, se moía a garapa, já estava pronta lá. Então, esquentava uma panelada de guarapa, botava uma certa quantia de cachaça, e isso era como hoje em dia se faz o café, sabe? Ou o chimarrão, né? Isso turma Trabalhava e vivia. tomava um porre com essa. Porra, acho que não, né? Mas enfim, se mantia. Não, mas eles cantavam daí depois. Cantava depois. Cantava, se reunia para cantar. Aí ali também contavam os acontecimentos, como Sim. no jornal, tudo ele ficava E sabendo. na época, para fazer isso de noite, era luz elétrica ou lampião? Não, lampião. Meus avós mais tarde tinham, quer dizer, desde que eu me lembro, eles tinham a energia a dínamo. Tinha entrada de água, um canal de água que era cavado manualmente, meu avô cavava. Entrava água. Do rio daí, né? Vinha do rio, entrava água. No caso, desviava para mais perto da casa. Sim, até não era tão perto, assim, porque a casa ficava no morro, mas aí a energia depois ia. Então, a dele foi uma das primeiras de energia a dínamo lá em cima. Como funciona o dínamo exatamente, eu não sei explicar, mas não era a roda d'água, né? Já os meus avós paternos, eles tinham a roda d'água para mover, ter energia, e também o engenho onde faziam a garapa, o melado, o mousse e tudo mais. Era arame, o cabo de aço já existia naquele tempo. Preso lá no dínamo, nesse botãozinho, que ia até em casa. De lá de noite a gente puxava com toda a força para a água passar pelo dínamo e daí dava energia. Em que ano mais ou menos? Bom, em 1968, 69, 70, a gente saiu de lá em 72. Então, antes, eu nasci em 61 e desde que eu me recordo eles tinham esse sistema. Eu lembro que o meu avô fez isso quando eu tinha 12 anos.
Já tinha o sistema com dínamo. Sim. Isso se comprava, tinha que ir para Joinville, ou não sei aonde, comprar Então, Blumenau. 1950, então o teu avô já tinha esse sistema É. em casa. Uhum. E lá nós daí já tinha a energia elétrica, mas era Era só aquela lâmpada, às vezes daí se a pressão da água era pouca, o que dava uma enchente que atrapalhava, o que a energia ficava mais fraca, ou, né? Mas não era assim para manter geladeira ou coisa assim, para isso não, era só a luz mesmo. Então, da querosene, como vinha a querosene para Corupá? Já tinha um posto de gasolina? Ou como era essa distribuição das latas de querosene? Aí eu não sei como vinha até lá, mas a gente ia lá nesses, A venda do Ralph, na venda do Ralph, onde depois era o Ralph. Guilherme Ralph. E ele vendia isso em garrafa. A gente levava a garrafa amarrada com uma cordinha em cima e carregava assim para ir buscar o querosene. Era em lata, acho, né? Vinha de trem, né? Sim, E claro, era ele vinha em lata, por isso eu antes disse que essas latas, daí a gente conseguia comprar vazia para botar o mousse dentro depois. bolacha, né? Tinha quem armazenava a carne, fritava muita carne, guardava na banha. Isso também a uma chegava a fazer? Vocês faziam? Não, Nós defumava, né? nós defumava. Fazia linguiça e Defumava a carne, as ossadas, daí isso se defumava, daí se conservava bastante. E quando se matava porco, os vizinhos também ajudavam? Menos, porque isso daí a gente fazia sozinha, né? Só se era maior, assim. Eu lembro que em casa, na época, se uma vaca dava cria, se criava aquele bezerro até uma certa idade, não era novinho, acho que vários meses, né? E um porco na engorda, daí se matava essa novilha depois, e o porco, e daí se fazia linguiça, né? E a carne, e aí defumava, que daí conservava. Porque os meus avós tinham muito isso eles chamavam Keller em alemão, que era tipo uma despensa, mas ela era com um chão, era uma região da casa onde era bem fresquinho, era assim a geladeira, então que tinha que conservar fresquinho, colocava no chão, na prateleira, era fechado com tela, tudo bem. Na minha casa ainda tem, Hoje... no chão da sala. E quando a gente entra ali, realmente é seco e muito fresco. Hoje em dia se chamaria isso de porão. Isso seria um porão. Só que na nossa casa, a casa era contra um barranco, o barranco era quase da altura da casa. E lá contra era esse keller que nós tínhamos lá. Se conservava fresquinho. Tinha uma geladeira, assim. O pai sempre comentou que o Opa só comprava duas coisas na cidade, querosene e sal. Que o resto não se precisava comprar. Sim. Assim, né? Levava ovos para vender. Vocês também chegavam a trazer banana de caroça até no trilho ou não? Isso daí foi... Como é que é? A gente tinha banana, a gente vendia para, não sei, alguém que daí carregava a carroça e trazia para o trilho. E um deles era meu sogro. Ele tinha uma carroça com 4 cavalos e ele puxava até aqui do trilho deles. Até na estação, né? Para levar. Sim. Naquela época não tinha as pontes, tinha aquelas pinguelas, né, que dizia se dava enchente. E aí quando chovia dava enchente, e nós morávamos do outro lado do rio, tinha que atravessar 2 rios, ficava preso pro lado de lá. Às vezes, numa emergência, se caminhava pelo mato para poder chegar em outro lugar. Onde daí tinha uma viga mais alta. Não, o Hängesteg do Hornischer. Sim, mas aí era longe, né? Um bom trecho. Sim. Até poder atravessar. Lá tinha como é que se chama isso?
Liga. Ponte Penso. Não é Ponte Penso. É, sim. Era lá, tinha a Ponte Penso. Lá no Rony já tinha Ponte Penso. Daí nós tínhamos que atravessar o mato, até tinha ficado já. Aonde tinha essa ponte pensa? No Ronicha. Lá no Rio Paulo. Não sei se vocês não acharam nada do Ronicha. Franz Honischer, Aparece. naturalista que foi assassinado ali Sim. em cima do Isso. Rio Paulo. Sim. Onde que é a propriedade dele hoje lá? Tem, Fóscaro tem ainda lá. É? Acredito que tem. Então, antes do Fóscaro, era A propriedade. para quem vai para o Rio Paulo, ao lado direito lá, era a propriedade do Ronicha. E de quem é isso hoje? Do É do João Crobo. João Croat. Mas tem casa ainda? Ou... Sim, A casa dele não, né? Porque eles construíram casa lá. Sim. O João que mora lá hoje em dia, ele tem a casa dele lá. Mas eu lembro da antiga casa, ela tinha sorte, né, mãe? sim. Eu lembro dela. Era uma E eles casa eram- bem rudimentar, assim. Isso é um dos grandes mistérios, né? Sim. Porque ele foi assassinado, ninguém soube quem matou ele. Pois é, e daí isso ficou lá assim, e quem tomou posse, né? Foi o meu sogro. Não, o pai do meu sogro. Eles continuavam lá trabalhando, plantando banana, derrubando mato, coisa. E ficou na família aquilo. Até O hoje. Franz não teve família, então. Quem? O Franz não tinha Franz família. era meu sogro. Não, mas o Franz Honischer. Ronisch, Não, ele era vivia sozinho. Né? da vida dele, assim, eu não sei se eu cheguei a conhecer ele. Não, Não, ele deve ter sido assassinado em 38, por aí. é. Eu Não, não conheceu ele também. Eu lembro, vagamente eu lembro dele. Então ele não- E eu não lembro foi que daí assassinado em 38. Você foi, não lembra? foi mais tarde, porque eu lembro da fisionomia dele e o pavor que a gente passou, porque naquela época um cara ser assassinado perto de casa, da nossa casa, não ficava muito longe. A gente vivia sempre com medo por causa disso. E Sabe? ele tinha alguma desavença, alguma coisa que vocês acham que causou isso? Ou foi de surpresa e causou mais medo ainda por ter sido? Foi de surpresa. Inclusive, de quem se desconfiava era uma pessoa de fora, não era de lá. Uhum. Com certeza ele também era alemão, né? Ele era alemão. Não era nascido aqui. Não. Daí, Porque tinha isso, assim, nessas pessoas, eu não sei de onde ele veio, mas tinha, por exemplo, o Crema, né? Ele É. era uma pessoa também, ele migrava, assim, ele era meio andarilho. E ele era da Alemanha, né? É. Ele viajava para a Alemanha, ele não tinha residência fixa no Brasil, mas ele tinha mais conhecidos em Curitiba, né? Ele parava mais em Curitiba, mas vinha daí para Corupá sempre. Ele tinha uma bicicleta, e era uma bicicleta bem reforçada, assim, sabe? Que tinha na frente uma estrutura, como às vezes a gente vê hoje para quem carrega alguma coisa assim. E lá ele trazia as revistas alemãs para os meus avós, livros, e ele era naturalista. Ele não comia carne e ele catava, assim, às vezes a gente achava que ele estava comendo lixo, assim, porque ele, qualquer fruta que tivesse caída, sobrava alguma coisa ali e ele comia, um legume, o que assim, essa era a vida dele. Ele era bem nômade, assim, mas era uma pessoa muito culta. Quando daí ele vinha para Corupá, ele morava só do nosso rancho. Lá ele dormia, mas assim no chão, só com Colchão de palha. nem era colchão, isso era tudo feito de sacos. e como ele chegou ali um dia, vocês estavam em casa e o Crema apareceu? Ou... Isso eu também não lembro. Como é que ele chegou para nossa família? Daí ele ficava dias lá em casa. Eu lembro dele, porque queijinho branco ele comia ou a podamei. Quando a gente fazia manteiga, daí dá um leite. Esse leite ele tomava. Coalhada também ele comia. Ele vinha lá na janela e podamei, pronto.
Ele não comia na mesa com a gente. Não, não, Ele tinha não. O jeito dele assim, Ele ficava parado lá fora e comia as coisas dele. sentava lá no cantinho. Mas era assim, isso, a coalhada, o queijinho, ou então esse leite com soro assim da manteiga. Em que década mais ou menos era isso que ele apareceu? Ou que ele vinha? Eu lembro dele desde criança, assim, mas depois, quando ele apareceu, Também não sei. mas tu já era casada quando ele apareceu? Não, porque ele chegou até nós através do meu avô materno. Ele veio, não sei de onde, ele descobriu o nome, Richard Schulze, Que era da Alemanha. que era da Alemanha também. Então isso era Ele- na década de 50 mais ou menos. Sim. Banho ele tomava só no rio. Sentava no rio e Se lavar. Não sentia frio, não. Então ele tem praticamente características de autismo, né? Pode ser? não sei, mas ele era super inteligente. Sim. Não, os artistas são É, inteligentes também. Assim. Ele tinha ele ia a Curitiba e vinha, da onde ele vinha era de bicicleta. Sabe? tudo que ele achava de interessante, que a gente pudesse aproveitar de alguma maneira, ele trazia para nós. Legal. Panelas de alumínio. Ele fazia. Eu, inclusive, essa faca, essa nossa lá, essa foi ele que fez e deu para nós. Oh, Aquele que com os furos que tu pega, machadinha. que tu leva, usa para Cortar osso. cortar os ossos. É. Uma machadinha. Essa faca ele fazia e dava para quem ele tinha assim. Trazia panela de alumínio, coisas que ele trazia da Alemanha. A revista era a revista Bunte, que era uma revista da Alemanha que ele trazia, e daí minha avó lia. E outras coisas assim, às vezes coisas de Curitiba que o pessoal lá descartava, ele trazia e distribuía assim. Mas o ponto ele tinha outras famílias aqui que ele sim tinha contato em Corupá, mas onde ele mais ficava era lá em casa dos meus avós. E eles moravam ali onde mora o Velho hoje. Depois da ponte lá em cima no Fóscoro, do outro lado em cima assim, tinha uma casa. Ali era a residência dos meus avós, aquela propriedade lá era deles. E era ali que ele ficava. No seu tempo de infância, dona Lone, alguma história de indígenas? Os seus avós, seus pais contavam alguma coisa? Eles contavam, mas no meu tempo daí não tinha mais isso. Porque meu avô, sim, ele contava que eles Roubavam as casas. roubavam as casas de noite, eles faziam barulho durante a noite, eles tinham medo daí, né? Mas que aconteceu alguma coisa, não. Assim, roubavam no sentido de em busca de comida, coisas assim, né? Isso a mama contava. Porque onde eles moravam, perto, tinha indígenas, né? Ali, o Bachutze morava assim embaixo, né? Sim. E a casa dele, de vez em quando, era assim, invadida, o que eles achavam interessante, eles levavam. Ou mesmo as roças de milho, eles iam daí roubar também, né? Mas isso era depois da Primeira Guerra? Ou antes? Sim, era depois também, porque meu avô veio durante a Primeira Guerra para o Brasil. E esses indígenas, eles eram nômades também ou eles tinham algum lugar, tinham se estabelecido em algum lugar aqui da região? Eu também não sei. Não, Eu acho que eram mais nômades, né? Porque a gente não tem histórico, né, de tribos estabelecidas aqui, né? Então eram mais... Tanto era, podia ser nômades que também tinha a Bugastrasse, né? Sim. Que era uma trilha indígena, então eles, de certo, utilizavam para vir aqui e Planalto. Sim. porque hoje em dia é menos, mas na minha época, quando eu ajudava a trabalhar na roça, de vez em quando a gente ainda achava um pedaço de flecha ou uma coisa assim
que era dos índios, né? Naquela localidade, né? E tem, Corupá tem lugares que ali no Bomplan tem um lugar, né? Mas que não se divulga também, né? Mas tem lugares onde se achava muito e tinha espécie de sítio até, né? Ali no Bomplan, em algum lugar. Não sei nem o nome da propriedade, mas tem. O Museu Histórico de Joinville tem isso registrado. Que os índios atacavam de buga, chamavam de buga. Foi lá. E daí levavam assim, mantimentos e coisas que eles tinham. De Bugastrasse. Isso alguém devia saber por que isso tem o nome. Sim, mas é uma antiga trilha indígena. É a antiga trilha indígena que vem lá, já fez esse O caminho do Piabiru. caminho do Piabiru. Pai que passa aqui na Serra de São Bento, enfim. Isso. Vai. Inclusive, com a Guerra do Contestado, tudo também tinha bastante indígena. Né? Sim. A Guerra dos Isso era em... De 12 a 16. 1912 a 16 foi isso. Mataram os coitados. Porque a linha de trem tinha 30 quilômetros, ou 15 de cada lado, era de quem construiu o trem. Daí quem morava ali estava fora. Daí se revoltaram com isso. Daí começou. Uma coisa que fazia-se muito naquele tempo e hoje caiu em desuso, algum costume. Se cantava muito, se reunia nas famílias, assim, se cantava muito. Nós em casa, meus avós tinham isso muito forte, minha mãe e eu com a minha irmã, desde pequenininha a gente cantava. E a gente cantava muito e isso ficou. Levamos na vida isso. E lá foi a nossa primeira apresentação, minha e da minha irmã. Ela tinha 4 anos e eu tinha 7 anos, nós cantamos a 2 vozes. Que lindo. Assim era incentivado, né, na época, né? Sim. Hoje em dia não é mais... É mais difícil, acho que... Claro que a segunda voz aí era por ouvido, né? Sim. Não por partitura ou quê. Por ouvido. A Rose daí cantava a segunda voz. Porque meus pais também eram assim, bem... Cantores. Minha avó era contralto, a mãe era soprano e meu avô era baixo. E cantavam a 3 vozes muito, em qualquer ocasião se cantava. E quem trouxe isso para... que a nossa família herdou isso era do meu avô materno, Schulze, que veio da Alemanha. Como era o nome dele? Richard Schulze. Ele veio na época da guerra. Primeira Guerra. Ele veio da Primeira Guerra, né? Da Alemanha. Essa é uma pintura do casamento dos meus pais, Eleonora e Lauro Krobot. E essa ali também é pintura da minha irmã, Diara, Roseli Krobot e Rolando Krobot.